Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos refletir sobre a alegria que existe por trás de toda atitude generosa. E mais, nós vamos descobrir como Deus age com as pessoas generosas. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, postar nas suas redes sociais e assim distribuir a palavra de Deus por toda a terra. E não esqueça dos seus comentários. Vamos ao vídeo. Nós vivemos cada vez mais numa vida muito ocupada, você já deve ter reparado isso. Portanto, nós vivemos nos dias atuais sempre muito ocupados. Ocupados demais para levar uma vida na qual nós prestamos atenção nas necessidades dos outros. Nós corremos o risco de viver vidas egoístas, vidas nas quais nós cuidamos apenas dos nossos interesses e das pessoas que naturalmente nós amamos. Mas será que Deus nos criou para viver uma vida assim? Uma vida apenas centrada em nós mesmos? Uma vida que mesmo íntegra e sem grandes percalços, é uma vida fechada, cuidando apenas dos nossos próprios interesses e deixando assim de perceber a respeito das necessidades alheias, daqueles que estão mais próximos de nós. Sobre isso, eu quero ler com você a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, no qual a palavra vai nos dizer assim: Sabei que quem semeia com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Veja que logo de início a palavra já está dizendo que se nós formos muito limitados na nossa atitude de generosidade, nós teremos de volta também a mesma situação limitada que nós estamos oferecendo ao outro. Mas pelo contrário, se ao doarmos aos outros, nós o fizermos com uma largueza interna dentro do nosso coração, dentro das nossas possibilidades, é verdade? Então nós estaremos dispostos e abertos a receber de volta aquilo que Deus quer nos dar dentro de toda a disponibilidade que nós entregamos ao outro. Mais à frente, a palavra vai dizer assim no versículo 7, Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Veja que a palavra já vai nos dizer a respeito de nós, na nossa atitude de doação, extirparmos de nós toda a pena ou constrangimento, porque vai existir uma vozinha lá no íntimo de nós que vai dizer que não é a hora, que não é momento propício para nós doarmos, que provavelmente há de nos faltar, ou então que toda aquela disponibilidade do nosso tempo, porque nós não doamos apenas recursos financeiros, nós podemos doar o nosso tempo, podemos doar o nosso trabalho, e aquela vozinha vai dizer que não haverá tempo para fazermos as nossas coisas quando nós nos colocarmos à disposição dos outros. Mas essa vozinha precisa ser vencida, porque a palavra mesmo diz que Deus ama quem dá com alegria. E Deus assim o faz porque Ele conhece o coração. Ele conhece o seu coração e Ele conhece o meu coração. Sendo assim, Ele sabe qual é a origem da motivação que te faz ajudar os outros. Se você o faz por amor, se você o faz alegremente porque quer estar disponível, porque essa é a vontade dele para você, ou se você o faz pensando em outros interesses. Também nós vamos ver no versículo 8 a palavra continuando a nos instruir dizendo assim: Deus pode cumular-vos de toda espécie de graças para que tenhais sempre em tudo o necessário e vos fique algo de excedente para toda boa obra, conforme está escrito.
distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vejam bem, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo por meio de São Paulo apóstolo que Deus age assim com os generosos. Aquele que dá com alegria, que distribui, que reparte o que tem, sejam os seus dons, seja a sua atenção, seja a sabedoria que tem, as boas palavras, os seus conhecimentos técnicos do seu ofício que talvez alguém precise, ou até mesmo os seus recursos financeiros. A palavra de Deus está dizendo que Deus vai sempre fazer com que esta pessoa tenha de sobra. Sendo Deus o dono de todos os recursos que existem na terra, Ele vai fazer com que você passe a viver numa situação de maior abundância, porque Ele sabe que você é alguém com quem Ele pode trabalhar. Ele sabe que você se colocou como um instrumento da bondade, da misericórdia e da bênção dele. E sendo assim, Ele vai alargar os seus espaços, aumentar muitas vezes os seus recursos e as suas capacidades, porque Ele espera que você continue fazendo fluir toda a bênção e toda a graça que Ele dá por meio de você para atingir os outros. É como se fosse um canal. Você se torna um canal no qual quanto mais recursos o Senhor colocar, mais estará disponível aos outros. É assim que Deus age com os generosos, multiplicando e aumentando as suas reservas. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e multiplicará e fará crescer os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos de todos os modos, para praticar toda espécie de obras de generosidade, que suscitarão a ação de graças a Deus por nosso intermédio. Veja, toda bondade, toda a bênção que você puder disponibilizar aos outros deve sempre levar a Deus. Nós devemos sempre remeter a Ele a sua bondade, a sua graça, quando os recursos fluem por meio de nós e atingem aqueles que precisam. Tudo deve ser feito com um único objetivo. O objetivo de louvar, bendizer e agradecer aquele que é, como diz a palavra, o doador das sementes, aquele que dá o pão, aquele que fornece as sementes ao semeador, que é o próprio Deus. Ele deve ser o início que te motiva a doar, e ele deve ser o fim, ao darmos graças a Ele por tudo que Ele nos permite ser por meio da sua bondade. Canais nos quais o fluxo da bênção continue fluindo e alcançando cada vez mais as outras pessoas. Mas algo muito importante eu aprendi a respeito da generosidade e eu quero partilhar com você. Quando nós fazemos qualquer tipo de doação aos outros, nós precisamos conscientemente nos lembrar que o outro não nos deve nada. Ao decidir doar, seja o meu tempo, seja o meu trabalho, seja os meus conhecimentos, sejam os meus recursos financeiros, eu não posso aprisionar o outro na minha ação. A partir do momento que eu decidi doar a ele e que a situação se consuma, ele está livre. Significa que eu não devo esperar que haja qualquer tipo de retribuição. Até mesmo não devo esperar gratidão. É bem verdade que nós devemos ser sempre gratos, mas nós não somos senhores das escolhas dos outros. Quando eu decido ser generosa, quando você decide ser generoso, o nosso ato é puramente gratuito. Aquele que é o recebedor da bênção não nos deve nada. Não fica de qualquer modo preso a nós. E essa atitude nos preserva e nos deixa livres para que nós não criemos expectativa a respeito das pessoas que são ajudadas por nós. Essa liberdade é uma liberdade que Deus deseja tanto para mim quanto para quem recebe o meu ato de generosidade. E nos preserva de nos sentirmos no futuro frustrados ou entristecidos porque esperávamos que em algum momento nos fosse retribuído de qualquer forma. É preciso deixar o outro livre. A ele nós entregamos aquilo que achamos que devemos fazer, porque a escolha é sempre nossa.
dentro da largueza do nosso coração e da alegria em doar, porque nós assim o fazemos por amor a Deus. E quem ama a Deus, inevitavelmente passa a amar as pessoas. E é por isso também que a palavra vai dizer que nós seremos enriquecidos de todos os modos, porque existem muitas formas de nós sermos enriquecidos. E nós não precisamos ser enriquecidos só com dinheiro. Nós podemos ser enriquecidos no nível afetivo, nós podemos ser enriquecidos no nível intelectual, espiritual, na nossa saúde. São muitas as formas de bênçãos com as quais Deus pode nos atingir. Ele sabe quais são as nossas necessidades e Ele sabe como multiplicar e o que multiplicar na nossa vida. Generosidade é um ato de amor. É um ato de alguém que ama a Deus e aprendeu que o amor a Deus passa inevitavelmente pelo amor ao outro. Mas uma generosidade que sabe que o outro que recebe a sua generosidade precisa ser livre para decidir agir ou não com gratidão e até mesmo passando ou não adiante a generosidade que você iniciou. Mas lembre-se, doar é uma atitude poderosa. Doar incentiva e estimula os outros ao nosso redor a querer fazer o mesmo. E sobre a generosidade, eu quero partilhar com vocês uma história que aconteceu há um tempo, enquanto eu estava numa viagem de família. Nós havíamos andado o dia todo, estávamos cansados e não tínhamos almoçado ainda. Felizmente, nós tínhamos recursos para pagar o nosso almoço e paramos numa praça de alimentação para comer algo antes de voltar para o hotel. Então eu fiquei sentada na mesa na praça de alimentação, enquanto o meu marido foi até um local comprar alguns pedaços de pizza e bebida para que nós pudéssemos, ao menos momentaneamente, saciar a fome que já nos assolava já há algum tempo. E então o meu marido entrou na fila da pizzaria e havia um americano do lado dele. Assim que meu marido fez o nosso pedido, o americano se dirigiu ao caixa e disse assim, que ele iria pagar o pedido dele e o pedido do meu marido. Assim que meu marido entendeu o que ele disse, meu marido disse a ele que não era preciso e que não podia aceitar. Mas o americano tocou de leve a mão no ombro do meu marido e disse assim, é véspera de Natal, deixa-me ser generoso com você no dia de hoje. E então o meu marido voltou segurando a bandeja na mão e me contou o acontecido. E nós, no nosso íntimo, ficamos tão agradecidos a Deus, não necessariamente por uns pedaços de pizza e bebidas que naquele momento nos veio de forma gratuita, mas porque nós sabíamos que o Espírito Santo estava conosco na nossa viagem. Ele era o nosso guia e ele estava em tudo providenciando e cuidando de nós. E certamente esse foi o modo que ele escolheu para nos mostrar isso. Eu convido você a ser generoso onde você está, ao seu redor. Que você peça ao Espírito Santo para que ele, em toda e qualquer situação, te ajude a ser uma bênção para os outros. Para que você possa disponibilizar aos outros pequenos atos de generosidade, a começar por um comportamento respeitoso e educado com todas as pessoas em todas as situações. Nós queremos pedir neste dia ao Espírito Santo de Deus que ele venha para nós. Ó doce Espírito, você que é pura bondade, você que é o doador das sementes, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que aquelas pessoas que me ouvem neste momento e que têm o coração aberto, alargado para a generosidade, que se sentem nesse momento tão dispostas a serem instrumentos de Deus para os outros, Espírito Santo de Deus, que você hoje distribua largamente essas sementes nas mãos de todas aquelas pessoas que amam a Deus e estão dispostas a servi-lo na pessoa dos outros. Que você, Espírito Santo, alargue ainda mais as fronteiras com muita generosidade daqueles que me escutam neste momento, multiplicando as suas possibilidades, multiplicando as suas capacidades intelectuais, os seus conhecimentos técnicos, as suas possibilidades, ainda que humildes, de alcançar as pessoas. Que você distribua, Espírito Santo, muitas palavras de sabedoria, que você distribua muitos sorrisos, para que as pessoas possam ser generosas
em distribuir bênçãos, sorrisos, ajuda, compreensão, orações em favor dos outros. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, você que é o maior doador da terra, você que nos doa tudo todos os dias, nos ajude a sermos generosos, a afastarmos da nossa mente todas aquelas vozes que são contrárias a uma atitude que nos leve a ajudar as outras pessoas. Nós te pedimos, ó doce Espírito de Deus, vem nos ajudar a colaborar com Jesus. Vem nos ajudar a encontrar aquela alegria que Jesus disse, que é muito maior para quem dá do que para quem recebe. Desejo a você que o seu coração esteja transbordando de vontade de ajudar os outros e que também o Espírito Santo abra grandemente, alargue o tamanho da sua porta pela qual as bênçãos de Deus chegarão para que você também possa ser bênção para as outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima!